Então a gente tem que se expor, a gente tem que se lançar, Aleluia. a gente tem que deixar aberto para que Ele, a gente tem que permitir essa ação. Se a gente não se permitir, gente, não vai fluir, não vai acontecer. Verdade. Você vai estar passando dia na mesma rotina, fazendo a mesma coisa e tendo o mesmo resultado. Glória a Deus. Quando eu estava lá pensando aí, já tem desde a semana passada, eu estou pensando sobre essa palavra, né, que foi profetizada aqui no culto, Glória a Deus. que é a passagem de Salmo 23. E aí eu vou ser bem sincero para vocês, não tenho medo de falar que assim, não veio algo específico, não veio algo assim claro, mas aí eu comecei a pensar na minha vida como um todo, e aí eu comecei a lembrar, né, de várias situações antes mesmo de eu me converter, de todas as vezes que Deus cuidou de mim, Aleluia. todas as vezes que Deus fez esse como está escrito aqui, como Davi escreveu, sendo meu pastor, e eu não fazia nem ideia, eu não tinha nem essa noção de pastor, de ovelha. Como eu disse agora há pouco, né? Eu comecei a fazer o mesmo, querendo um resultado diferente. Então sempre fui à igreja porque meus pais sempre quiseram que eu fosse. Então eu sempre fui. Todo domingo eu estava lá de manhã. Todo domingo, independente da condição que eu estava, porque eu não vou negar também, já fui na igreja já, em situações que eu não estava nem em condições de ficar em pé. Eu tinha acabado de sair de um churrasco, eu tinha acabado de fazer uma bagunça, mas mesmo assim eu decidi ir, por estar lá. E aí eu vejo quanto Deus foi cuidadoso, quanto Deus foi ali só preparando para que um dia eu chegasse aonde eu cheguei, por todo o caminho que eu passei, e encontrasse a Vanessa. Tudo estrupiado, tudo arrebentado, um monte de coisa ainda não resolvida. E aí eu peguei essa Bíblia aqui para justamente ler Salmo 23, e na primeira página está escrito assim: Evandro, que aqui você encontre respostas para todas as suas dúvidas, que em meio a tumultos você encontre paz, e em meio a mentiras aqui você encontre a verdade. Acredito que com esse manual você possa se tornar um homem cada vez melhor, que você possa ver Deus falando com você através dessas mensagens. Grande beijo, Vanessa. Glória a Deus. E aí eu vou passar o 23. Glória a Deus. Amém. E aí eu entendo muito bem, de fato, Ele sendo meu pastor, Ele cuidando da minha vida, Glória a Deus. Ele tratando cada situação para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse amadurecer, para que eu pudesse estar aqui hoje, na posição que eu estou aqui, entregando tudo isso. Porque não é uma coisa simples falar do quem você é. É fácil a gente chegar e falar onde a gente está hoje, né? Das bênçãos que a gente já está usufruindo, das promessas que a gente já está recebendo. É mais fácil. Agora, do que a gente foi e a gente mexer ali, e a gente lembrar, e a gente ver todas as situações onde a gente poderia ter evitado, se de fato, em algum momento a gente tivesse posse, tivesse recebido, tivesse acesso. Então, assim, o que a Pedrina comentou hoje aqui, de fato é a pura verdade. O semear, o lançar, é algo que a gente tem que fazer a todo momento. É algo que a gente não pode parar. A Vanessa semeou aqui, ó, em meio dessa Bíblia. Ela semeou, ela plantou essa semente na minha vida lá atrás. A gente estava namorando, né? Não, nem estava namorando ainda. A gente nem estava namorando. Olha a coragem, a ousadia que ela teve de me dar essa Bíblia e escrever isso aqui na primeira página. No momento, eu posso falar para vocês, eu não estava preparado para receber essa semente. A minha terra, no momento, quando ele estava lá cheio de pedra, cheio de espinhos, podia estar corvo, inclusive, ainda bem que o corvo não levou essa semente aqui, senão essa eu guardei. Então tem semente que a gente vai receber que a gente precisa guardar. Tem semente que no momento certo, a
terra vai estar preparada. Aleluia. Glória a Deus. E a minha sorte é que a Vanessa plantou, a Vanessa regou e a Vanessa está colhendo fruto hoje. Amém. Glória a Deus. E vai ser assim, com pessoas que podem estar próximas de você ou pessoas que ainda você nem imagina que vai entrar no caminho da sua vida. Verdade. Por isso, o que a Pedrina falou, eu reforço. Semear, a todo momento. A gente precisa semear, porque a gente não sabe. A gente nem sabe qual tipo de semente, qual espécie de semente. Eu até aprendi que existe espécie de semente. Espécie de semente não no sentido de tipo de árvore, né? Uma semente para dar um fruto de, sei lá, milho, ou de ervilha, ou de azeitona, sei lá. Eu entendi que existem sementes de dons. Você pode semear na vida de uma pessoa um dom que talvez a pessoa nem sabe que existe, mas ela vendo na vida da outra pessoa, ela vai falar assim, nossa, ela é diferente. Aleluia. Que semente é essa? De que espécie é esse dom? De que espécie é esse? É isso que está acontecendo na vida dela. Eu quero essa semente para mim. Por meio de atitude, por meio de experiência, por meio de vivência, por meio de doação. O colocar a cadeira que a menina comentou, às vezes uma pequena atitude. Isso aqui eu vejo que foi uma grande atitude. Irmãos, hoje em dia, para alguém chegar a dar uma Bíblia de presente para uma pessoa que a gente não conhece direito, a gente não sabe da história, é uma grande semente. Não é algo simples. Ainda mais nos dias atuais. Verdade. Tem gente que pode receber isso aqui e ficar chateado, ficar ofendido. A gente pode estar invadindo um espaço ao qual a gente não está sendo bem-vindo. Então, assim, eu gostaria de profetizar aqui na vida de todos nós, que nós tenhamos a cada dia que passe, cada vez mais ousadia, cada vez mais coragem, de poder ter a semente na nossa mão e a gente poder semear na vida de quem estiver próximo de nós, porque é isso que Deus está pedindo. Aleluia! É isso que Deus está querendo desde antes do ventre. Ele já escolheu todos nós para isso. Glória a Deus. Não foi uma escolha à toa. Não foi para que a gente pudesse vir aqui, usufruir de tudo que tem aqui disponível, que Ele preparou para nós, e acabasse o nosso tempo e a gente só passou por aqui. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus para cada um de nós é que nós pudéssemos vir aqui e fizesse o plano dele. Aleluia. Simples assim. Verdade. E aí, tentando relacionar justamente ao Salmo 23, todo mundo já conhece a passagem lá de Gênesis 1, 26, onde é o sexto dia, onde ele cria, né, o ser humano. E aí eu queria pedir para vocês colocarem lá nessa página, só para a gente poder ler junto. Eu sei que todo mundo já sabe de cor, mas eu ainda tenho algumas dúvidas em algumas palavras. Então eu quero ler exatamente ele na minha versão, e se alguém tiver uma versão diferente, que a gente possa compartilhar. Quem já conseguiu aí, fala amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Gênesis 1, 26. Depois Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. 27. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Glória a Deus. Por que quando eu li, desculpa, de novo. Obrigado. Eu esqueci dessa vez. Isso aí é um teste também de resistência, além de coragem, né, que eu estou falando, é para estar firme. Mais normal que o meu dedo fora, é para dar mais resistência ainda, né? Mas vamos lá. Aleluia. Por que eu me remeti a essa passagem aqui, lendo o Salmo 23? Lá está falando, né, que o Senhor é o meu pastor. E quando eu falo o Senhor é o meu pastor, me trouxe à mente um nível de intimidade. Como que eu ia falar que o Senhor é meu pastor se eu não tivesse afinidade, se eu não estivesse conversando, se eu não estivesse em contato? Como que eu poderia falar que ele é meu pastor? Então existe um nível de intimidade.
aqui para essa passagem de Gênesis, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, lá atrás, Deus já fez a gente prontinho para tudo e com tudo. E aí vem a segunda parte, que é de nada me faltará. E de fato, Ele fez tudo pronto, entregou tudo pronto. Era só a gente viver, seguir a ordenança dele. E aí hoje a gente se encontra numa situação que às vezes a gente olha para o nosso dia e fala, nossa, hoje eu não tive isso, me faltou isso, estou precisando daquilo, não tenho, passei por uma situação, não consegui me controlar, perdi tal coisa ainda, além de eu ter pouco ou não ter, ainda perdi mais. Então a pergunta que fica é, o que está acontecendo? Qual a relação então, se em Salmo 23 ele fala de nada me faltará, e em Gênesis ele já preparou tudo, já deu tudo, deixou tudo disponível para a gente acessar. E o porquê que não está acontecendo? Por que não está fluindo? Todos nós sabemos. Logo na sequência, houve a questão da desobediência. E a partir daí, é onde todos os dias nós precisamos escolher. Nós precisamos escolher estar na presença de Deus, por quê? Como que eu vou poder chamar de meu pastor se eu estou andando longe? O William pregou assim muito bem sobre a ovelha, sobre o pastor, sobre a ovelha ouvir a voz do pastor. Isso é intimidade. Então como que a gente vai poder ter esse sentimento que a gente tem acesso a tudo, que a gente é filho, se a gente não está acessando, se a gente não está tendo possibilidade, se a gente não está tendo contato? O dia vai querer roubar a todo momento. Eu falo para vocês aí, né, para vocês de mim. Hoje, meu dia, em momento algum, eu falei, hoje, agora eu vou parar 15 minutos para dar uma lida. Alguém vinha. Alguém me chamava. Ô, vem cá, estou precisando de tal coisa. Aí assim, ó, só para contextualizar tudo isso. Até uns tempos atrás, eu estava indo de ônibus, né, para a empresa. Então eu saía no horário mais tarde, né, era 6h20, eu saía de casa, pegava ônibus 6h30, chegava às 6h30, dá tempo de ir no rema, tranquilo, dá tudo certinho, estava sincronizado. Aí a gente está passando, né, uma crise aí, de modo geral. Então tiraram alguns ônibus, diminuiu a frota, então algumas rotas foram alteradas. Então eles estavam passando mais cedo. Então agora eu precisava pegar o ônibus 6h05, tinha que sair de casa 10 para 6h05 isso. Precisava sair 5h50 de casa para poder pegar o ônibus. E chegando 7h10. Aí eu falei para a Vanessa, olha, desse jeito não vai dar, eu vou ter que escolher. Ou eu paro o remo ou eu paro de trabalhar. Aí eu falei, bom, parar de trabalhar é mais difícil, parar o remo então mais ainda. Porque hoje minha prioridade é isso aqui. Amém. Se eu tiver que parar meu trabalho, eu vou parar meu trabalho, mas isso aqui eu não vou parar. Aleluia. Porque eu sei que lá foi Deus que abriu. Amém. Então se está tendo mais dificuldade, se está tendo mais coisa para me tirar do que eu me propus a fazer, então não é de Deus. Eu tenho essa clareza na minha vida. Amém. Então se for para eu parar o meu trabalho por conta da palavra, eu vou parar o meu trabalho. Porque Ele é o meu pastor. Aleluia. É isso que vai me mostrar que Ele é meu pastor. É decisão. Não tem como eu pegar e falar assim, ó, vou deixar isso aqui de lado. Verdade. E aí? Então é isso que está me dando força. É isso que está me fazendo estar aqui. Então não tem escolha, não tem negociação. Aí, glória a Deus, Ele me deu uma estratégia. Então eu já tinha uma carona que eu ia antes, quando eu não era ainda da fábrica, quando eu era terceiro. Aí eu falei, bom, vou perguntar se eu posso voltar de carona com essa pessoa. Só que, gente, pensa numa pessoa difícil. Pensa numa pessoa difícil. E eu conheço ele de muitos anos, porque eu fiz Senai com ele. Então, assim, é uma longa jornada, uma longa história. Então, eu sei quem ele é, como ele é, e realmente, para introduzir uma semente, pode ser a mais poderosa, a maior e tal, vai dar trabalho. Eu sei como que ele é. Aí eu falei para a Vanessa, talvez, né, seja uma oportunidade, e eu vou tentar. Então, eu estou voltando com ele. E aí, assim, ó, estava chegando até mais cedo em casa, estava legal, antes do ônibus até, inclusive, do horário do ônibus. Aí, essa semana, ele me propôs da gente hoje ter
volta no carro, a gente parar e comer um lanche. Eu falei, olha, hoje infelizmente eu não vou comer. E hoje, inclusive, tinha um aniversário pra gente também. Eu falei, olha, não vamos no aniversário. Eu tenho um compromisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu vou desfazer disso para poder estar lá. Alguma coisa vai ser entregue lá. Então eu preciso estar lá. Aleluia. E eu creio nisso, gente. Amém. Sabe? Para tudo isso estar acontecendo, alguma coisa tem que ser entregue. Não é à toa. Aleluia. E aí, adivinha? Justo hoje ele resolveu ficar de extra. E não me avisou. E aí eu esperando, dando horário, nada de chegar, dando horário. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí já avisei a Vanessa, olha, eu vou chegar atrasado, mas eu vou. Nem que eu vá de Uber, vá direto, não sei, mas eu vou. Glória a Deus. Aí chegou. Gente, ele foi deixando, né? Ele deixou mais uma antes de mim. E aí só tinha um no carro, ele começou a andar mais devagar ainda. Meu Deus. Aí eu falo para vocês, se a gente não estiver firme, se a gente não estiver ali posicionado, qualquer situação já poderia ter feito ali eu perder a cabeça, xingar, sei lá, estressar, mas é tudo um teste, gente. Então assim, o que eu queria deixar para vocês desse exemplo? Que às vezes várias situações na vida vai tentar moldar a gente, para a gente sair desse propósito, sair da palavra, afastar de Deus. E de fato, não sei se já viu a história de um diamante, como que ele é formado, mas ele provém de uma matéria-prima que é o carvão. Não sei se todo mundo já sabia disso, já ouviu falar, mas o diamante, para ele virar um carvão, ele virar um diamante, ele tem que sofrer uma pressão. Porque ele está quantos quilômetros, às vezes, né, abaixo da terra. Então é muita pressão. E ele vai sendo pressionado de tal forma que os átomos ali, pela compressão, ele vai se tornando mais rígido, mais duro, até o ponto de virar a pedra mais dura que existe. Porém, é mais preciosa. Então, se a gente olhar com um olhar diferente do mundo, se a gente perceber que todas as pressões que a gente sofrer estão fazendo com que a gente se torne um diamante, que a gente se torne preciosos no lugar que a gente está, a gente não vai sofrer com isso. A gente vai ter dificuldade, a gente vai passar por situações que vai ser complicado, vai. Mas pensa que isso só está te forjando a ficar mais brilhante ainda, a ficar mais bonito ainda, a ficar mais de valor ainda. Glória a Deus. Então que venha a pressão, que venha problema, que venha situações onde eu tenho que escolher pela palavra, a que eu tenho que decidir não sair do caminho de Deus, porque é só assim, pessoal, é só assim que a gente vai poder ter a escolha, sem desafio, sem problema, a gente tem que escolher. E aí a gente cai na condição de Gênesis 1:26. Eles não tinham desafio. Eu imagino que Adão e Eva não tinham o que fazer mais, já tinha dado nome para todo mundo, para tudo já, e não tinha mais o que fazer. Teve que mexer em coisas que não podia. Teve que achar um desafio. Mas que desafio é esse? Então a gente não precisa ficar buscando o desafio que não foi ordenado por Deus. Está tudo aqui na palavra, já orientado. Deus já colocou todos os desafios que a gente precisa. É só a gente seguir. Deus não falou para a gente passar no deserto. Quantas músicas a gente escuta aí de vai passar para o deserto, lá no deserto é que vai ter provisão, não sei o que, tem várias músicas. Então se é o deserto que Deus está propondo para a gente, vamos entrar no deserto sabendo que é lá que vai acontecer algo diferente. Glória a Deus. Não vai acontecer na sua casa, no sofá, assistindo televisão e esperando algo acontecer, não vai acontecer. Vai acontecer a hora que você resolver sair do barco, andar pela água. Vai acontecer a hora que você resolver deixar sua família, segue sem rumo. Vai acontecer a todo momento que Deus falar algo fora do normal, fora do natural, para você fazer. E aí você vai ter essa propriedade, você vai ter esse sentimento, que aí sim, ele é seu pastor. Caso contrário, não tem como você sentir isso. Não tem como. Então, pessoal, assim, Deus quer que a gente esteja em movimento. Seja pelo vale, seja pelo deserto, seja em qualquer lugar que a gente esteja. Ele quer que a gente esteja em movimento.
Tem um ditado que eu sempre ouvi em ambiente de fábrica, que é assim: jacaré parado vira bolsa. Sempre, sempre. Batia época de crise, meu chefe, meus amigos sempre chegavam para mim e falavam: olha, sabe o CV, o currículo? Atualiza lá, porque jacaré parado já viu, vira bolsa. A gente parado, a gente vira isca do diabo, vira vítima do diabo, presa fácil. Então é isso que Deus está querendo prover, é isso que Deus está querendo incentivar, mostrar, amadurecer a nossa vida. Então assim, eu lembro uma outra situação que já tinha chegado já gerente na fábrica e já era convertido, já estava dizimando, já tinha batizado. Assim, estava tudo lindo. Já estava com a Vanessa, assim, a gente já estava pensando em filho. E aí veio, de fato, a Safira. E aí começaram algumas situações para tirar a gente da zona de conforto. Aí veio uma crise, fui mandado embora. E aí passou 6 meses, passou 1 ano, veio o Mateus, desempregado. Aí passou mais 6 meses, foram quase 2 anos, 1 ano e 8 meses desempregado. E olha para você ver como que esse versículo para mim faz tanto sentido. Que durante esse período, eu fui mandado embora, então assim, eu recebi um dinheiro. Então a gente estava conseguindo se manter sem precisar encostar a mão nesse dinheiro. Meu pai na época plantava, tinha lá o gadinho dele, então sempre trazia uma verdura, um legume, um leite, um requeijão, então assim, não faltou nada de comida pra gente. Tudo que a gente precisava, não faltou nada. A gente não precisou gastar nada do que a gente necessitava. Exatamente como está aqui, de nada te faltará. Amém. E irmãos, para acrescentar ainda, como ele é um bom pastor. A gente estava numa igreja que a gente participava de uma célula, né? E a gente criou amizade, e isso que a Pedrina falou, né? De um às vezes contar com o outro e tudo mais, tal, tem muito sentido quando ela falou. E aí um irmão chegou lá, que era o nosso líder, do nada, bateu em casa. Eu falei, ué, hoje não é dia de célula. E ainda veio em casa, saiu não é nem aqui, pô, será que não mudou? Aí eu fiquei aí, né? Se for, amém, vamos lá. E não, a gente veio aqui porque Deus incomodou a gente a te dar R$1.000. Irmãos, ele estava endividado. Ele estava precisando mais do que eu. Aí eu olhei para a situação e falei, gente, o que é isso? O que é isso? Aí passou mais um pouco. Deus vai levantar a irmã da Vanessa. Eu não lembro se ela estava desempregada. Ah, é, a outra da gente, desculpa. É que a Adriana também, é o mesmo nome. É. Assim, irmãos, vinha gente em casa levar dinheiro pra gente. Ela foi com a Vanessa e falou, não sei, acho que. Não sei, acho que eu vou colocar assim, ó, estou desempregado, mas não estou necessitado. Né? Então assim, pode ficar tranquilo, né? Estou em paz. Mas assim, irmãos, a gente estava só pedindo para Deus confirmar que essa passagem de fato, o pastor. Então assim, enquanto você estiver em movimento, enquanto você estiver na palavra, mesmo não precisando, que aqui ele fala de nada faltará, mas mesmo que ele não esteja precisando, nem precisando, ele vai suprir. E aí a gente foi, né, depois eu fui contratado, depois desse período, tudo bem, a gente foi lá para longe. Mas aí eu tive meu cargo de volta, a gente conseguiu se estabilizar novamente, e aí por um outro motivo a gente voltou, e aí eu chamei um por um que foi em casa. Você me deu 1.000? Toque 2.000. Você me deu 2.000? Toque 4.000. Então assim, irmãos, cada semente lançada, cada palavra, ela não vai e volta sozinha, ela vai e volta com mais uma coisa. Então pode ter certeza disso. Quando a gente olha aqui para esse salmo, Davi naquele momento, né, eu fui estudar um pouco, e não tem exatamente qual era a idade, qual o período, qual a situação que ele estava passando, né?
várias pessoas não conseguiram assim, falar precisamente qual é a situação. Mas muitos acham que ele já estava já numa certa idade avançada e pelas experiências que ele já tinha passado, ele começa a escrever. E de novo, como que ele ia escrever que Deus era o pastor dele, se ele não tivesse contato? Ele estava tranquilo, ele já tinha passado por várias situações que ele viu tudo isso que aconteceu, assim como eu dei de testemunho agora. Então fica fácil eu falar, Deus é meu pastor, Ele é meu pastor. E eu creio que em qualquer situação que vier a acontecer daqui para frente, nada vai faltar. Glória. Nada. Então essa é a convicção que a gente precisa ter. Esse sentimento do coração lá dentro que a gente precisa ter. Porque senão, irmãos, o dia que for o dia para a gente ser arrebatado, ele vai falar assim: vamos, igreja. Você vai estar preocupado em correr atrás de coisas, você vai estar preocupado em estar suprindo outras necessidades, correndo atrás de coisas que você não vai ter nem como fazer para levar, não vai ter como fazer. E você não vai ouvir. Você não vai estar sensível à voz do pastor como ovelha e atender o chamado. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter nos dias de hoje. Porque todos os dias a gente vai estar passando pelaquela árvore, pelaquela fruta, e a serpentinha ela vai estar falando no nosso ouvido: peca hoje. Sai da palavra e fica aqui, ó, trabalhando até tarde. Sai da palavra, sai do âmbito da sua casa, fica na rua, fica no lugar onde você não deve, fica fazendo coisa que você não foi chamado. Então todo dia a gente precisa decidir, todo dia a gente precisa escolher. Não, é a palavra. Glória. É hoje que eu não vou sair da onde eu estou, é posicionamento. É isso que Deus espera de nós. Para que lá na frente, quando ele estiver pronto, lembra do diamante? É isso que ele quer da gente, que a gente esteja puro, para quando ele vier, ele chamar. Irmãos, carvão não vai subir não. Carvão não vai subir. A gente vai ter um corpo glorificado, de fato. A gente vai receber um corpo glorificado, mas impureza não vai subir. A glorificação do corpo não vai limpar o que a gente tem de impureza no momento. Ou a gente está puro, ou a gente não está. Ou a gente está buscando santificação, ou não está. Então vai ser assim, ó. Vai ser muito claro esse momento. Quem ouvir, ouviu. Quem tiver ouvido, que ouça. Então eu queria até encerrar aí, acho que um pouco antes até, né? Tem mais tempo. Mas tudo que eu falar daqui por diante, talvez seja em information, né? Como diz aí, encher linguiça e tal, essas coisas. Então assim, vou encerrar por aqui. Mas eu queria deixar essa semente para cada um de vocês.